Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é China e Índia na Antiguidade. A respeito da China, a história remonta até 4.300 anos atrás, quando você tem a formação dos primeiros reinos, onde hoje é o território chinês. Você vê por esse mapa, por exemplo, que essa área verde era a China até o século XII a.C. Depois, com o passar do tempo, isto foi crescendo, né? E principalmente em torno de dois rios, o rio Huanghe e o rio Yangtze-Kiang, ou vamos ficar com os nomes como são conhecidos na língua portuguesa, o Rio Azul e o Rio Amarelo. A Grande Muralha da China, que você vê aqui em vermelho no mapa, ela começou a ser construída no século III a.C., com a dinastia Qin, e mais exatamente no governo do imperador Shi Huangdi, que governou a China do ano 221 até o ano 210 a.C. Esta muralha ela foi construída para defender a China de invasões inimigas, mas ela não ficou pronta assim muito rápido. Você vê o processo de construção da muralha da China ao longo de 1.700 anos, então do século III a.C. até o século XIV e XV depois de Cristo. E na história chinesa, você tem, por exemplo, o caso da Rota da Seda, que foi o momento aí já ali nos primeiros séculos depois de Cristo, em que a China começa a ter contatos com o Ocidente, né? Você vê aqui essa linha vermelha aqui, ela vai mostrar rotas de comércio entre o Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino, os persas, os árabes e os chineses, num caminho onde comerciantes vinham do oeste para o leste e também vice-versa. Na história chinesa, nós conhecemos e vemos aí o surgimento de duas tradições religiosas que vêm aumentando sua presença aqui no Brasil. A primeira delas é o taoísmo. A palavra Tao significa caminho em mandarim. O mandarim é a língua que a gente costuma chamar de língua chinesa, né? Mas o nome correto aí seria mandarim. E o taoísmo, ele vai pregar a busca por um caminho de evolução espiritual, e onde essas forças elas podem ser encontradas dentro do próprio ser humano. O taoísmo, na sua origem, não fala de divindades, né? Ao longo da história do taoísmo é que algumas divindades foram adotadas, mas na sua origem falava-se de evolução espiritual, mas sem necessariamente falar da figura de um deus. O símbolo do Yin e Yang, tenho certeza que todo mundo conhece, vem do taoísmo, né? Dentro desse princípio de que existem duas grandes forças, representando aí os opostos, né? Masculino e feminino, sol e lua, fogo e água, céu e terra, etc. E uma força sempre tem um pouco da outra. Isso que quer dizer que, né, por exemplo, o branco com uma bolinha preta e o preto com uma bolinha branca, né? Um lado sempre tem características do outro. Outra tradição religiosa que surge na China é o confucionismo, no século VI a.C., a mesma época em que surgiu o taoísmo. O confucionismo é uma doutrina ética com dimensões religiosas, baseada no racionalismo. Então, né, você tem aí uma questão do uso da razão, também como busca de evolução espiritual. Na sua origem, o confucionismo também não falava da existência de um Deus a quem se devesse buscar,
ia também na linha da evolução espiritual, buscando respostas no próprio interior do ser humano, mas promovendo aí o culto da natureza e dos antepassados, afirmando valores como amor, justiça, sinceridade e reverência, e também alguns princípios como o estudo, a ordem, né? Então você tem uma questão de disciplina pessoal para buscar a evolução espiritual. Já a Índia, aqui nós temos a localização atual dela, mas quando falamos historicamente da Índia, né, uma Índia histórica, você tem um território aí onde hoje são o Paquistão, a Índia, o Nepal e Bangladesh, toda essa região aqui que faz hoje fronteira com a China. E que também teve uma civilização se desenvolvendo em torno de 2 rios. O rio Ganges, aqui no lado leste da Índia, e o rio Indo, que pega o oeste da Índia e o leste do Paquistão. Você tem aí já mais de 4.000 anos atrás as primeiras cidades e vilas aqui na Índia. Essas populações sofreram uma invasão em 1500 a.C., uma invasão de povos estrangeiros que ficaram conhecidos como Vedas ou Arianos, e essa invasão ela vai marcar o surgimento também aí o desenvolvimento do hinduísmo como tradição religiosa na Índia. A partir da invasão, né, de estrangeiros em 1500 a.C., você tem uma organização social na Índia sendo estruturada e baseada nas castas. As castas são divisões rígidas da sociedade, onde membros de um grupo não passam para o outro e não se casam com pessoas do outro grupo. E isso é explicado como sendo vontade dos deuses, né? E inclusive a formação desses grupos sociais ela estaria ligada a partes do corpo do deus Brahma, né, o principal deus do hinduísmo. E as populações que já viviam antes das invasões que ocorreram em 1500 a.C., essas populações mais antigas elas foram colocadas como Dalits, ou os intocáveis, aqueles que não fazem parte das castas, aqueles que não vieram do corpo do deus Brahma, aqueles que são excluídos. Esse sistema de castas ainda existe em várias regiões no interior da Índia até hoje, apesar do governo indiano ter proibido essa divisão social em 1950. E ela vai ter a ver com o hinduísmo, que também fala de evolução espiritual, acredita na reencarnação, adora milhares de deuses, mas tem como deuses principais Brahma, o criador, Vishnu, o renovador, e Shiva, o transformador. Seria como se fosse aí uma trindade do hinduísmo, né? Os 3 principais deuses. Outra tradição religiosa que surgiu na Índia foi o budismo. E aí está ligado à figura de Siddhartha Gautama, que era um príncipe indiano que viveu na região onde hoje é o Nepal. E ele deixa a sua vida de príncipe, ele deixa riquezas para viver em meditação e na busca pela iluminação. Inclusive, na antiga Índia, havia uma língua muito falada que era o sânscrito. E na língua sânscrita, a palavra Buda significa iluminado. Então, esse foi o nome dado para o príncipe Siddhartha Gautama, né? Buda, ou o iluminado, porque ele atingiu, de acordo com o budismo, né? Ele teria atingido a iluminação espiritual baseada na meditação e entendendo que essa iluminação ela pode ser alcançada deixando de lado os desejos e os sofrimentos e compreendendo o sofrimento, né, para deixá-lo.
E aí existe toda uma doutrina pautada em 8 princípios, 4 nobres verdades, que fazem parte do corpo de doutrinas do budismo. E assim temos um panorama da China e da Índia na antiguidade. Ainda veremos esses povos em outros vídeos, vamos mencioná-los, e hoje China e Índia ganham uma importância muito grande no cenário político e econômico mundial, a China principalmente, né? Então são países aí cuja história é interessante a gente saber e compreender. Muito obrigado.